O alerta para 2026, pessoal, não é sobre o fim do mundo, é sobre o fim de um jeito de viver. Os espíritos foram claros. A maior mudança não será lá fora, será dentro de cada um de nós. Então você tem sentido o tempo acelerado? Tem sentido uma angústia sem explicação? Como se algo grande estivesse prestes a acontecer? Você não está sozinho, acredite. Hoje nós vamos falar sobre teorias do medo. Vamos abrir as portas da codificação e revelar o que a doutrina espírita realmente diz sobre este momento de transição planetária. É um chamado urgente, pessoal. Não para o pânico, mas para o despertar. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque a mensagem que os espíritos deixaram aqui sobre como se preparar vai mudar a maneira como você enxerga a sua vida hoje. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, nós vivemos tempos de grandes incertezas, onde o coração busca respostas que o mundo parece simplesmente não oferecer. Então eu decidi realizar esse estudo aqui com vocês, porque o ano de 2026 marca um ponto crucial na transição planetária. E você, todos nós, precisamos do amparo seguro da doutrina espírita para que a gente não se perca nesse caminho. Nós não buscamos o medo, mas o esclarecimento que liberta. Então, ao compreender o que Allan Kardec e vários mentores espirituais revelaram sobre este período, você deixará de ser refém da angústia para se tornar protagonista do seu próprio progresso. Então assista até o final, pois o que eu vou compartilhar hoje aqui com você pode ser a chave para a paz interior que você tanto procura nesses dias de agitação. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou aderir. E sendo membro, você tem acesso ao nosso grupo do canal Espírita no WhatsApp, grupo exclusivo para os nossos membros. Gratidão, pessoal! Bom, por que o ano de 2026 ressoa como um chamado tão urgente no íntimo de tantos, digamos, buscadores da verdade espiritual em todo o planeta? Segundo Allan Kardec, lá em A Gênese, não vivemos o fim do mundo físico, mas a transição moral da Terra de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Kardec nos esclarece que os tempos chegam para a lei natural do progresso, não por um decreto arbitrário. O alerta pessoal para 2026 é o amadurecimento de um ciclo onde o mal não terá mais a predominância absoluta. É o movimento coletivo onde os espíritos que não vibrarem na fraternidade encontrarão muitas dificuldades, sérias dificuldades em permanecer neste planeta. Então a doutrina espírita nos explica que o progresso é inevitável, e o que muitos veem como medo, o espiritismo traduz como oportunidade de renovação. Kardec foi enfático em dizer que a humanidade passa por transformações onde velhos hábitos dão lugar a novas luzes. Então olhar para o futuro, pessoal, exige sobriedade e fé raciocinada, entendendo que eventos externos refletem a necessidade de ajuste interno. O alerta dos espíritos é bem claro: a hora da escolha definitiva entre o egoísmo e a caridade se aproxima,
de forma decisiva para todos nós. O progresso, pessoal, é o motor do universo e a nossa prontidão moral é o que irá definir a nossa permanência na nova era que se aproxima. Você já refletiu se essa aceleração dos dias e o caos nas relações seria o reajuste de contas previsto por Emmanuel, o mentor espiritual do nosso amado Chico Xavier, lá na obra A Caminho da Luz, psicografada pelo Chico, onde ele nos lembra que a humanidade caminha para um encontro com a consciência sobre a égide de Cristo. 2026, pessoal, aparece em diversas interpretações como o desfecho de um período de aprendizagem. Emmanuel sugere que o progresso não se faz em abalos, e a dor é a ferramenta que esculpe a alma. Então esse alerta não é uma ameaça, viu, pessoal? É um convite para que a gente possa revisar os nossos valores antes que a vida o faça. Então há quem defenda que o intervalo entre 2019 e 2026 é o estágio final de uma provação coletiva, onde a paciência e a caridade são os únicos passaportes disponíveis para a paz. Então, segundo essa linha de pensamento, o que nós vemos, por exemplo, no noticiário é apenas a poeira de uma limpeza necessária. A mensagem dos espíritos, pessoal, é de vigilância serena. Pessoal, o verdadeiro porto seguro é a conduta ética. Então, o alerta espiritual é uma convocação para que a gente passe a ser lâmpadas acesas na névoa, mantendo então a esperança viva no amanhã. Então, é tempo de silenciar o barulho externo para ouvir as instruções que vêm do alto, preparando o coração então para as mudanças inevitáveis. Pessoal, o que aconteceria se a verdadeira crise do ano de 2026 não fosse, por exemplo, econômica, mas uma profunda exaustão do espírito que ainda se recusa a amar? Joana de Ângeles, através da mediunidade do nosso amado Divaldo Franco, nos alerta que a transição planetária é, antes de tudo, psicológica. O alerta para 2026 toca na ferida da negligência emocional, pedindo que a gente pare de buscar lá fora o que só se constrói no laboratório do sentimento. Joana ensina que a angústia coletiva é o grito da alma por espiritualidade autêntica. Então, muitos pesquisadores apontam, pessoal, este marco como o auge da polarização entre ego e o serviço ao próximo. Existe um consenso de que as energias da Terra estão sendo filtradas e 2026 pode representar o ponto onde as velhas máscaras não se sustentarão mais. Então a mensagem, pessoal, é de urgência na autoeducação, na reforma íntima. Não há mais tempo para a nossa recusa em melhorarmos moralmente e espiritualmente. O alerta é uma mão estendida, então os mentores avisam que o terreno ficará mais íngreme, mas quem exercita a caridade não irá fraquejar. Cada desafio é pedagógico. Então eu te convido a ler o Livro dos Espíritos e perceber que nada ocorre fora das leis de amor e justiça. O despertar lúcido, pessoal, é a nossa melhor defesa contra a incerteza dos nossos tempos, transformando então o temor em trabalho edificante pela regeneração do próprio ser, pela regeneração de todos nós. Bom, existe um segredo guardado no silêncio das comunicações mediúnicas sobre esse tempo que nós estamos vivendo? Há quem afirme que 2026 marcará uma comunicação mais direta entre os dois planos, reduzindo então o véu que nos separa dos nossos entes queridos desencarnados. Algumas psicografias sob análise sugerem que este ano será um divisor
de águas para a ciência e a espiritualidade. Porém, pessoal, nós precisamos manter a honestidade intelectual. No espiritismo, nós não trabalhamos, por exemplo, com datas fatais como dogmas. Kardec, então, recomendou o crivo da razão para toda revelação. Então, embora existam mensagens apontando 2026 como colheita obrigatória, a doutrina ensina que o livre-arbítrio suaviza expiações pelo trabalho no bem. Então, algumas pessoas criticam a fixação em datas, defendendo que o alerta é atemporal. Porém, pessoal, a convergência de eventos globais parece confirmar o que as vozes da espiritualidade nos dizem através das comunicações mediúnicas. O alerta é para não sermos pegos pela indiferença. O alerta espiritual é um sinal de misericórdia divina, oferecendo a chance de quitar dívidas pelo perdão antes que a lei de causa e efeito se manifeste com vigor, como ela sempre faz. Então a espiritualidade, pessoal, não quer dar susto, mas ela quer a nossa prontidão consciente. É um chamado à lucidez espiritual em um mundo que prefere o sono do espírito. Um convite para a gente entender que a vida continua vibrante além da matéria, guiando sempre os nossos passos. Bom, qual será a sua resposta para a eternidade quando 2026 bater a porta e perguntar quem você escolheu ser na tempestade? O fim desse ciclo, pessoal, não é um destino selado, mas um mapa onde atitudes são como bússolas. A mensagem definitiva é a simplicidade da reforma íntima. O alerta para 2026 é um pedido de socorro da Terra por habitantes conscientes. O Espiritismo, pessoal, é a doutrina da liberdade e da responsabilidade. Então o alerta através dela é claro. A semeadura é opcional, a gente pode plantar aquilo que a gente quiser, mas a colheita é obrigatória e essa colheita já está chegando. Então, para quem cultiva o amor, a colheita é alegria e paz. Então, o que os espíritos, a espiritualidade espera para 2026 é que sejamos consolo para os aflitos e luz na dúvida. Então a gente fica sempre na esperança que a espiritualidade maior nos sustente para que a gente possa atravessar esse portal, digamos assim, portal de 2026, com a serenidade de quem sabe que o amor de Deus nunca nos abandona, jamais. A nossa jornada na matéria, pessoal, é muito breve, mas a conquista do Espírito é eterna e brilhará intensamente quando o novo dia chegar para a humanidade regenerada, unindo o céu e a terra em um só abraço fraterno. Pessoal, se você então sentiu aquela angústia que mencionamos no início do nosso vídeo, se transformar agora no final em compreensão, entenda que esse é o seu despertar. O que os mentores esperam de nós não são grandes sacrifícios, mas a pequena e constante reforma moral que nós chamamos de reforma íntima no silêncio do dia a dia. Você não precisa ter medo do amanhã quando entende que seu porto seguro está na conduta ética, moral e no amor ao próximo. Então que a gente tenha um 2026 incrível, cheio de trabalho, estudo, evolução, reforma íntima e amor. Muito amor. E eu queria agradecer você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!